dizer: olha, é alguém que amou a igreja, amou Jesus, é católica, é uma beata, recebeu um grande presente de Deus, e ela narra um texto que eu quero ler para vocês para fazer essa introdução da nossa tarde relacionada com a Santa Reginalda. Aqui nos escritos dela, que ela recebeu como revelação, ela fala sobre os Reis Magos. Gostaria só de fazer essa introdução para dizer que nós vamos caminhar com os Reis Magos. Ali no presépio vocês veem que tem ali os 3 Reis Magos. A igreja nos fala, de uma forma assim, muito generosa, de 3. Aqui, Catarina Henrique, ela fala que um dos fatos mais maravilhosos da vida de Divino Salvador é a vida desses Reis Magos ao presépio. E não surge uma pergunta e ela respondeu: como foi possível que 3 homens de alta posição, com numerosa comitiva, vinda de terras longínquas, chegassem guiados como uma estrela ao presépio de Belém? Porque a Sagrada Escritura só diz que 3 reis guiados como uma estrela chegaram a Belém. Não conta como foi esse trajeto. Catarina Henrique recebeu a revelação de como foi esse trajeto. Então ela conta assim: eu lhes dou esta explicação porque Jesus me revelou. No livro de Números, capítulo 24, versículo 17, diz que uma estrela sai de Jacó, o servo levanta-se de Israel, que esmagará os príncipes de Moabe. Certamente este trecho de importância e sem dúvidas conhecer os pontífices dos judeus melhor do que os chefes das tribos longínquas. Quem eram eles? Quem eram esses antepassados? Os antepassados dos 3 Reis Magos? Catarina Henrique vai dizer: foi-me revelado que eles descendiam de Jó, que outrora vivera no Cáucaso. O discípulo de Balaão, que era pagão, anunciara ali a profecia destes, que apareceria uma estrela de Jacó. Essa profecia foi sendo podada, guardada, esquecida. Fazia questão de que não se comentasse mais, porque não queria dar a conhecer que Deus revelaria no tempo oportuno a sua vontade. Muitos sábios e astrônomos viveram para reconhecer nos astros a manifestação de um Deus invisível. As chefes de uma tribo da terra de Jó procuravam compreender o que seriam essas revelações. Naquele tempo, então, um anjo, por revelação do Senhor, disse-lhes que nasceria um Salvador, tal qual estava prescrito nos antigos textos das Escrituras. Eles então, esses 3, começaram a procurar os documentos e indicações da estrela. Acharam os escritos antigos e abafados. Puseram-se a caminho. Caminharam quase bem mais de um mês. A estrela os conduzia. Não era uma comitiva pequena, eram comitivas grandes. Uma estava presente. Depois encontrou-se no meio do caminho os 2 que já caminhavam em direção da qual a estrela dirigia. Depois encontrou-se no meio do caminho os 2 que já caminhavam em direção da qual a estrela dirigia. Escrevo isso para dizer que nosso Salvador, por muitas vezes, foi provado em seu nascimento, para o seu nascimento e para a sua manifestação. A alta comitiva muitas vezes questionava no coração: será verdade a estrela que seguimos? Não será uma ilusão das nossas vidas? Havia um momento que a estrela se apagava no horizonte e eles tinham medo de seguirem algo fruto da sua imaginação. Mas ao se aproximar
estado de Belém, em travessias escuras, por muitas vezes, dado de momentos e de questionamentos, quando se aproximam de Belém, a estrela novamente aparece luminosa. Então eles sentam em Belém. E qual é a grande situação que lhes cerca? Herodes, agitado por uma comitiva tão grande e desconhecida, manda-lhes ao encontro para perguntar o que vieram ver. E eles disseram: queremos saber onde está, onde nascerá o rei dos judeus. Então Herodes disse: ide procurá-lo, e se encontrardes, voltai e me dizei onde está, para que eu também possa orar. Um deles sentiu medo e temor. Seu coração previa que não era bom, mas nem tudo compreendia. Chegaram ao lugar onde a estrela pousara. Viram, o mais nobre entrou primeiro. Viram a Virgem Santíssima e o menino rodeado de esplendor. Compreenderam tudo. Foi uma noite bela, foi uma noite santa. Seus corações não haviam se enganado. Tudo dizia do céu e da terra. Jerusalém celeste estava ali. Tudo brilhava ao seu redor. Havia um esplendor mais vivo que os palácios. Era um menino. Foi concedido pela Virgem Santíssima colocar o menino nos braços de cada um dos reis. Eles se dobravam e choravam. Um deles quase não conseguia segurar o menino, tamanha emoção. Não conseguiam dizer palavras, simplesmente rezavam. Depois de oferecerem seus presentes, admirados com a beleza do céu, voltaram por outro caminho, porque já não eram mais os mesmos. Amém. Eu resumi, porque é muito detalhe que ela conta aqui. Não só para dizer que eles fizeram o caminho, logicamente não voltaram, para dizer nada a Herodes. Teve algo extraordinário, porque eles levantaram o acampamento antes de serem encontrados. E repito, isso foi uma revelação privada dada a Beata Catarina Benito. Mas para poder dizer que havia trevas, e o povo que andava nas trevas era uma de nós. Amém?